Olá, meu amigo, minha amiga. Acontecem coisas no Brasil, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelas mensagens, por vocês estarem expandindo cada vez mais o nosso conteúdo e trazendo gente para se inscrever aqui. Você que está chegando agora, você é muito bem-vindo. Se inscreva também, dê o clique, compartilhe o nosso conteúdo, porque você é uma pessoa indispensável nesse momento que a gente está vivendo no nosso país. Quanto mais pessoas estiverem procurando informação, estarem chegando em canais como o nosso aqui, no nosso portal e de outras pessoas também, isso será muito importante para o Brasil, porque a gente precisa esclarecer mentes, tocar corações, porque existe uma grande cortina de fumaça que esconde temas principais do povo brasileiro. A gente está muito distraído, a gente está numa armadilha, a gente tem sujeitos, criaturas, personagens que são antipatrióticos, são pessoas entreguistas, pessoas que são traidores mesmo da pátria, né? Então a gente tem que tentar enxergar, localizar isso tudo para a gente saber onde nós estamos, para onde nós queremos ir. Se você acredita nisso, você é muito bem-vindo. Ajude a gente a continuar aqui nos nossos papos aqui para todos os lados, né? Gente, eu fiz uma representação, vocês viram, né? As pessoas que nos seguem aqui, contra o presidente da República. E aí não é nada pessoal. Eu queria que o Bolsonaro se lasque na vida pessoal dele. A questão não é essa, a questão é que ele é um estorvo que está ocupando a presidência da República e isso atinge a minha vida, a vida das pessoas que eu amo, dos meus amigos, do meu país, do futuro dos meus filhos. E aí a gente tem que fazer alguma coisa. O presidente da República, eu já não tenho mais dúvida que ele é um genocida e que existe uma lei, que é a lei dos crimes hediondos, que pune o crime de genocídio. E Bolsonaro, ele poderá ser enquadrado nessa lei de crimes hediondos, cuja pena é muito alta, com a maior eficiência, com a maior perfeição. Porque não há mais dúvida, gente, que tudo que Bolsonaro tem feito no nosso país não tem resultado no salvamento de uma única vida, muito pelo contrário. Tudo aquilo que ele tem feito só tem acelerado cada vez o número de mortes no Brasil e não é por outra razão que o Brasil hoje é a segunda nação do planeta com maior número de mortos e se esses números fossem devidamente aferidos, se bobear a gente já estaria lá na frente, nessa trágica corrida para ver qual é a nação que mais vai matar os seus próprios nacionais, seu próprio povo, né? Então eu fiz a representação porque Bolsonaro cometeu um crime bárbaro e que foi muito menosprezado diante da sua intensidade pelos grandes meios de comunicação, todas as emissoras, a gente vai analisar por que eles fazem isso aqui também. Mas a representação foi feita, está lá junto com o pessoal do Procurador-Geral da República, que é o mais alto cargo do Ministério Público, que é uma instituição que está ali para defender os direitos sociais, os direitos coletivos, os direitos difusos de toda a sociedade brasileira. E não para ser uma pessoa ou uma instituição, um chiqueirinho subordinado à presidência da República. Então o Procurador-Geral ele tem o dever de apurar essa situação, de provocar o presidente da República, porque senão o Procurador-Geral da República estará cometendo o crime de prevaricação. E aí ele vai ter que prestar contas com a Justiça também, com o Conselho Nacional do Ministério Público. Então vamos aguardar, porque foi um crime muito grave, gente, que passou despercebido. Vocês imaginam o seguinte, o presidente foi em rede e mandou com que os seus seguidores incitou essas pessoas a invadirem hospitais, darem um jeito de penetrarem clandestinamente, já que legalmente não podem, para fazerem registros de alguns tipos de situações ali. Gente, isso é uma coisa tão absurda. O mesmo Bolsonaro que manda as pessoas matarem, atirarem numa outra que invada uma propriedade, que entre numa propriedade pública ou privada. O mesmo cara que estimula que as pessoas andem armadas e que assassinem outras que façam qualquer tipo de penetração numa propriedade é o que manda invadir, submetendo as pessoas a serem mortas justamente pelo ato que ele recomenda. É a contradição do psicopata, é a contradição de uma pessoa sem caráter, é a contradição de uma pessoa sem princípio. Resta saber se a gente está sendo governado por um grupo de ignorantes ou se a gente está sendo governado por um grupo de golpistas.
Quando a gente vê uma nota, por exemplo, assinada pelo Bolsonaro, pelo general vice-presidente Hamilton Mourão, o general Ramos, quando eles fazem questão de sublinhar que eles são generais, isso mostra a total ignorância e a falsidade ideológica, né? Porque general é quem está no seu generalato. Eles não estão ali como generais fazendo alguma coisa pela pátria. Estão sendo pagos com o nosso dinheiro. E quando eles fazem uma nota ameaçando as instituições e assinam como generais, isso sublinha a ameaça que eles estão fazendo. Gente, nós vamos discutir, eu quero convidar vocês, esse comportamento dos militares no governo Bolsonaro, se a gente tem que ter medo de golpe ou não, com uma live que a gente vai fazer agora dia 16 de junho, às 17 horas, com o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que foi presidente da Câmara, um político muito experiente e que vai falar como é que funcionam as Forças Armadas, as questões internas, se o Brasil sofre influência externa, se os militares brasileiros são golpistas, se eles são ignorantes, se eles são inteligentes, se eles estão sendo tocados por algum outro interesse, se eles estão por dentro de que Paulo Guedes está fazendo com a economia do Brasil, com a nossa soberania, base de Alcântara, etc, etc, etc. Então, se vocês têm questões a colocar, pode mandar aqui para o nosso vídeo, que a gente vai fazer uma compilação, mas estaremos ao vivo nessa live, dia 16 às 17 horas, dia 16, terça-feira agora, dia 16 de junho de 2020, né? Bom, então vamos retomar aqui a questão. Então nós tivemos essas contradições todas, tivemos hospitais sendo invadidos por conta dessa incitação ao crime que Bolsonaro fez, que é um crime muito grave, gente, as consequências são muito intensas. Eu tenho amigos que trabalham nessa área, que estão ali se desgastando para salvar as nossas vidas, as vidas das pessoas que a gente ama, estão ali num desgaste, num estresse terrível e tem que conviver com um psicopata, criando uma situação, um estado de ânimo nas pessoas, que as pessoas veem o presidente da República colocando em xeque o que está sendo feito na saúde. O que está sendo feito em relação à tentativa de salvar pessoas, essas pessoas ficam desorientadas. E aí o pessoal que está dentro do hospital fica com uma carga de estresse adicional. Isso pode acarretar perda de vidas. Tem pessoas que estão em casa, não sabem o que vão fazer. As pessoas que perderam parentes, elas ficam desorientadas, elas ficam no meio desse pandemônio todo, criado por esse assassino em massa, esse genocida, esse estorvo que está ocupando a presidência da República. Então vamos ver como é que o Procurador-Geral da República vai tratar dessa questão, além das outras tantas que são colocadas ali. Mas e os meios de comunicação? Como é que eles trataram desse crime bárbaro? Porque olha só, gente, vamos fazer só um exercício aqui, né? Imaginem que o presidente não fosse o estorvo que está sentado ali e algum outro ocupante do cargo sugerisse, por exemplo, a invasão de propriedades para o fim que fosse, o fim justo, o fim injusto, enfim. Vocês imaginam como é que o mundo cairia em cima da cabeça das pessoas se elas não seriam depostas no dia seguinte? Como é que as Forças Armadas iriam reagir? Que tipo de nota esse pessoal ia estar fazendo? Que tipo de editorial a gente iria ver nos jornais? No entanto, o presidente da República incita ao crime de uma forma clara e a coisa foi muito utópica, né, vamos dizer assim, né? A gente vê esse comportamento bizarro dos grandes meios de comunicação para enganar trouxa. Essa aqui é a coluna da Miriam Leitão, onde ela atesta que nós somos governados por um louco. E elenca outros crimes ali que Bolsonaro cometeu por conta dessa indução ao crime. Mas isso está no jornal o Globo, isso está na Globo News. Quer dizer, é uma fração ínfima da formação de opinião no nosso país. Enquanto isso, os grandes telejornais, esses que são a única fonte de informação da maior parte do povo brasileiro, trataram do assunto sem menor importância. Trataram de uma forma corriqueira, o Jornal Nacional não deu nem um minuto sem nenhuma repercussão, tratou de um crime cometido pelo presidente da República que coloca em risco a saúde de centenas de milhões de brasileiros como um fato trivial. E por que eles fazem isso? Eu tenho sublinhado o tempo todo para vocês. Existe um grande interesse econômico no meio dessa história toda, porque a pandemia ela está servindo
a que a gente debata todas as questões relacionadas à pandemia. E a área econômica continua trabalhando 24 horas por dia para transferir dinheiro do erário público para pequenos grupos, grupos empresariais, grupos financeiros, grupos que estão se enriquecendo durante a pandemia e vão ficar mais ricos depois da pandemia, escravizando todo empreendedor, toda pessoa física, pessoa jurídica que tiver caído na besteira, na necessidade, no desespero de ter pego dinheiro, de ter contraído empréstimos com esses bancos todos, né? Então, esse cenário todo, ele acaba sendo tirado da nossa observação porque nós estamos ali cuidando dos assuntos graves da Covid-19. Paulo Guedes, a cada instante, ele consegue meter a mão no caixa do povo brasileiro e proteger com esse dinheiro os interesses dos grupos transnacionais, os grupos financeiros para os quais ele foi colocado dentro desse governo. Gente, só para vocês terem uma ideia do número, do 1 trilhão e 200 bilhões de reais que Guedes pegou do cofre do povo brasileiro e colocou na mão de banco, dava para ter colocado 8 mil reais na mão de cada brasileiro. Cada brasileirinho, recém-nascido, velho, idoso, índio, desempregado, inclusive aqueles 38 milhões de invisíveis que Paulo Guedes não sabia que existiam no nosso país, né? Que ele ficou surpreso com 38 milhões. Então isso para vocês terem uma noção, a magnitude do que a gente está falando. 8 mil reais para cada brasileiro, só que isso está lá na mão dos bancos. E mais, né? Os bancos estão fazendo mais dinheiro com esse dinheiro que está lá, porque eles estão ganhando juros, estão ganhando lucro, estão tendo lucro em cima desse dinheiro. E Guedes só faz isso, proteger banco, tentar aprovar a lei que faça com que ativos podres de banco possam ser convertidos em dinheiro bom, de dar uma garantia adicional para banco, para detonar o patrimônio público brasileiro. Enquanto isso, não tem nenhum tipo de política para gerar emprego, para gerar uma perspectiva de crescimento do Brasil. Só na cabeça e no discurso do estelionatário que está sentado na pasta da economia é que o Brasil vai decolar. Todo mundo sabe no planeta que o nosso PIB será um dos piores no ano de 2020. Portanto, o tanto que a gente puder crescer o ano que vem não será decolar para lado nenhum. O Guedes está dizendo que não sabia que tinha 38 milhões de invisíveis e que está fazendo a carteira verde e amarelo para inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Mas que trabalho! Se ele mesmo sabe, estelionatário sabe que o governo não vai gerar nenhuma obra para gerar emprego para essa gente. Gente, nós estamos virando um Brasil de escravos, um Brasil sem direitos, um Brasil que está virando uma grande colônia, uma grande quintal para os grupos para os quais traidores da pátria como Paulo Guedes estão atuando, né? E aí os meios de comunicação, todos eles, Globo, SBT, todos eles, Bandeirantes, acabam funcionando como esse anestésico do nosso cotidiano. Eles vão abordando algumas questões da Covid, não responsabilizam o Bolsonaro, porque a queda de Bolsonaro coloca em ameaça também a continuidade do gabinete do assalto. E o gabinete do assalto, além dele estar operando com essa atenuação do que fazem os meios de comunicação, eles têm também o apoio de um grupo de ignorantes de todos os níveis que estão nas suas redes sociais, nos youtubers, esse bando de gente ignorante até a última potência, comandados por um ignorante, um estelionatário, que é o Olavo de Carvalho, que não entende nada de direito, não entende nada da Constituição, não entende nada de valores democráticos, e ele acaba reproduzindo para os seus seguidores esses mesmos valores. Gente, é um pessoal muito ignorante. Vocês podem pegar qualquer youtuber desses aí, eles só falam besteiras, eles só têm o foco deslocado da realidade. Não conhece o trivial, a divisão de poderes, a Constituição Federal, como funcionam os limites dos poderes, e aí por isso que eles ficam falando um tanto de besteira, e tem um bando de generais que são muito ignorantes, são muito sem noção da realidade também, que acabam entrando nesse tipo de discurso. Isso, como eu disse a você, a gente vai discutir no dia 16, às 17 horas, com o ex-ministro Aldo Rebelo. E aí, né, eu não posso deixar de comentar essa situação aqui, ó. Um deputado bolsonarista parece que está se escolarizando muito na escola bolsonarista de cuidar de dinheiro público, né?
Aqui nós temos o deputado Daniel Silveira, ele que gosta de fazer umas lives, né, com esse estilo aqui, deixa eu arrumar a câmera, com a pistola sobre a mesa e a foto do Bolsonaro, coisas que tais, né? Foi o que quebrou a placa da Marielle. Você vê, olha só que coisa, né? O cara se tornou notável por ter quebrado a placa com o nome de uma pessoa que foi assassinada. Uma pessoa que foi assassinada pelos grupos de milícia. Então esse cara se elegeu nessa circunstância. Posa para fotos e para os seus vídeos com a pistola sobre a mesa. Mas qual o perfil moral do deputado? Segundo o Globo, Daniel Silveira pagou com verba do gabinete escritório para serviços que a Câmara já oferece. R$110 mil para o escritório de advocacia que foi constituído depois que ele pagou. E pagou em dinheiro, porque esse pessoal não gosta de fazer transações muito por dentro de banco, né? Eles protegem bancos no Congresso, mas dinheiro que é bom eles gostam de operar em espécie. E o escritório, nessa coisa bizarra, fez a colagem de projetos de lei ignorantes, desprezíveis, de menor monta, para serem requentados pela assessoria, pelo deputado Daniel Silveira, né? Eu li os projetos lá, achei um interessante, é que confere a irmandade, né? Coloca como povos irmãos o povo brasileiro e o povo do Cazaquistão. Realmente, a tua vida vai mudar depois que esse projeto for aprovado, né? Projeto que não é dele, foi requentado, mas ele sabe agora, adotou um método bolsonarista de administração de verbas de gabinete. Como nós todos sabemos, né? Os filhos eles têm grande expertise em trabalhar com esse dinheiro, o Bolsonaro tem muita expertise em trabalhar com dinheiro de gabinete e os deputados bolsonaristas não poderiam agir de outro modo, né? Gente, eu fico por aqui, mande suas críticas, sugestões. Um grande abraço mais uma vez, até o próximo vídeo. Tchau!